falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé e estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre uma notícia que surgiu em alguns portais da Inglaterra nesta terça-feira sobre o interesse do Manchester City no Matheus Henrique, volante / meio-campista do Grêmio. Antes da gente começar a bater esse papo, deixa o joinha no vídeo aí, dá o like no vídeo, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações. Bom, vamos lá. Matheus Henrique, 22 anos, jogador que passou pela seleção olímpica, jogador que é titular indiscutível do meio-campo do Grêmio, jogador que inclusive já foi convocado para a seleção principal do Tite. É um jogador que automaticamente chamou a atenção e não vamos esquecer que o radar dos clubes europeus sempre funcionou muito nos principais clubes do futebol brasileiro. E dá para lembrar também que recentemente o Grêmio acabou negociando muitos jogadores para a Europa e principalmente o Arthur para um gigante da Europa que é o Barcelona. Aliás, não é novidade, pelo menos sondagens de clubes de fora do país no futebol do Matheus Henrique, né? Aliás, sempre que se fala do Arthur, se lembra do Matheus Henrique. Se fala do Matheus Henrique, se compara naturalmente com o Arthur, que é o jogador que não é aquele volantão que antigamente fazia tanto sucesso, principalmente no futebol do Grêmio, né? São volantes mais ágeis, mais habilidosos, com bom passe, condutores de bola. Na linguagem moderna do futebol se chama de ritmista. É aquele cara que dita o ritmo do time, né? Por exemplo, inclusive nas informações que a gente buscou aí ao longo da tarde, e foi uma matéria trazida pelo repórter Matheus Dávila lá na Rádio Bandeirantes, de que portais ingleses chamavam a atenção para a maneira confortável, esse é o termo utilizado na matéria, que o Matheus Henrique marcava e que também saía para o jogo. Aliás, vocês sabem muito da minha opinião, quem acompanha meu trabalho sabe que eu não entro nessa de volante moderno. Para mim, volantes modernos, eles surgiram no futebol desde que o futebol aconteceu. Se você pegar Copas do Mundo lá da época de 50, a Copa de 54, onde teve o destaque da seleção da Hungria, ela tinha um sistema moderno de jogo. Você vai depois para 74, 78 com a laranja mecânica, com a seleção da Holanda, ela tinha também um sistema moderno de jogo. Mas vamos voltar aos pés no chão para o futebol brasileiro. E o futebol brasileiro, desde a chegada principalmente do Roger no Grêmio, o Grêmio começou a trabalhar uma maneira diferente desses volantes. O Roger colocou de um lado o Maicon, colocou de outro lado o Wallace. O Maicon virou capitão do time, virou um jogador indiscutível. O Wallace depois acabou sendo negociado para o futebol europeu. Aí apareceu o Jailson, que também foi negociado para o futebol da Turquia. Depois foi colocado ali o Arthur, na mesma Libertadores de 2017. O Barcelona veio e levou. E o Matheus Henrique, logo que surgiu, chamou muita atenção a maneira de muita personalidade que ele jogava, né? Porque é um volante pequeno em estatura, mas que quando precisa marcar ele marca, quando precisa dar o bote ele dá o bote, quando precisa ir para o contato físico ele vai para o contato físico, não arrepia. E não à toa ele chegou às seleções brasileiras de base, a seleção olímpica e a seleção principal, sendo chamado pelo técnico Tite. Até sobre sondagens, há algum tempo já se falou no interesse do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, depois se falou no interesse do próprio Barcelona, depois se falou no interesse do Mônaco da França e agora finalmente volta a se falar com um pouco mais de força do mercado de fora do Brasil no Manchester City da Inglaterra, que inclusive seria um desejo do Pep Guardiola o nome do Matheus Henrique justamente para que ele pudesse ser transformado num sucessor do brasileiro Fernandinho, né? Fernandinho que fez sucesso no Manchester City, joga há muitos anos e é um titular indiscutível do Guardiola. Bom, se isso realmente aconteceu com essas palavras que foram usadas no portal, realmente a gente não conseguiu confirmar. Entramos em contato com o staff, os responsáveis pela carreira hoje do Matheus Henrique e afirmam que, olha, ouvir pela imprensa pode ter acontecido, mas um contato oficial, daqui a pouco uma sondagem por proposta, isso não aconteceu ainda. É claro que desde as últimas entrevistas do presidente Romildo Bolzan Júnior, quando o presidente deixou muito claro a situação que vive o Grêmio, e é uma situação normal hoje dos clubes brasileiros, uma dificuldade financeira muito grande, fugindo mesmo o Grêmio que vinha com um lastro financeiro de muitos anos, com uma situação estável, automaticamente com o evento da pandemia, isso tudo foi por terra abaixo. E o Grêmio que tinha um planejamento, ele automaticamente, entre aspas, rasga esse planejamento e ele precisa fazer mais vendas, né? A receita imediata possível para um clube de futebol justamente são seus jogadores. E o Grêmio virou um clube que revela e um clube também que negocia, que vende e que vende bem. Ou será que não dá para considerar a venda do Arthur como uma venda fantástica? Então, nesse passo, o presidente Romildo chegou a dizer: o torcedor vai ter que entender nesse ano
que o Grêmio ele não vai daqui a pouco vender apenas um jogador. Ele pode vender dois, ele pode vender até 3 atletas. E por isso que automaticamente responde muito, repercute muito automaticamente hoje com a internet também nos clubes europeus, essa necessidade dos clubes brasileiros venderem, a necessidade de fazer um caixa imediato, e o Grêmio não está, infelizmente, distante desta realidade. Então surgiu na tarde desta terça-feira, ao longo do dia, né, portais ingleses deixando claro que teriam interesse possível do Manchester City para comprar o Matheus Henrique, volante do Grêmio. Se a proposta chegar e a proposta for muito boa, eu não tenho dúvida nenhuma. Primeiro, que o Grêmio precisa vender. Segundo, que o Matheus Henrique gostaria de sair. Aí a gente começa a discutir outros setores, né? Tá, mas e agora? Se sai o Matheus Henrique, como é que fica? Não, você tem o Darlan que já está por aí. Hoje se discute como é que vai jogar esse meio campo do Grêmio se o Renato, eu acredito que o Renato vai abrir mão do tripé. Ele tem o Lucas Silva, que é titular absoluto, né? Ele tem o Matheus Henrique, que é titular absoluto. Está se questionando a volta do Jean-Pierre. Quem é que sai desse meio campo? Vai ser o Maicon? Então, claro que perdas técnicas seriam muito grandes com a saída do possível do Everton e principalmente do Matheus Henrique. Mas é uma situação totalmente diferente daquilo que se planejava. Por isso que eu uso o termo, entre aspas, planejamento rasgado. Não tem como fugir disso. O Grêmio precisa fazer caixa. Eu não estou dizendo que o Grêmio está oferecendo, rifando os seus jogadores. Mas se as propostas chegarem, e elas chegarem num patamar elevado e que seja bom tanto para o atleta quanto para o Grêmio, eu não tenho dúvida nenhuma que, além do Everton, que já se fala, o Matheus Henrique poderia ser uma outra saída desse time do Grêmio. Eu quero o seu recado aí. Deixa a resenha aí, porque eu não consigo responder todos, mas eu leio todos, tenho certeza disso. Tá bom, rapaziada? Deixa o like aí, se inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aciona o sininho também para receber as notificações do canal Alex Bagé, porque aqui a bola não para. Resenha sempre, deixa que eu falo, abraço todo mundo aí. E aí, o Mateuzinho sai ou não sai do Grêmio?